Então, pessoal, continuando aqui nosso assunto de rede de computadores, a gente vai ver agora a aula 1, parte 2, falar da topologia das redes. Aqui eu deixo mais uma vez o meu endereço, né, eletrônico e o meu WhatsApp para tirar qualquer tipo de dúvida. Lembrando que vocês também têm acesso ao tutor à distância e o tutor presencial para também estar tirando as dúvidas de vocês, tá? Vamos tratar agora exatamente da topologia das redes de computadores. Então, o que seria essa topologia, né? Vamos entender o que é isso. Os equipamentos eles são ligados em redes para trocar informações entre si, aqui a gente já sabe, né? E para eles se conectarem, eles necessitam de algum meio físico que os conecte, né? Pode ser o cabo ou o próprio ar, no caso se ele for sem fio, no caso de rede sem fio, né? Daí surge o conceito de topologia de rede, cuja classificação abrange basicamente são as redes barramento, estrela, anel, além de outras topologias, estrela estendida, malha e hierárquica, além de ter também o que as redes mistas, né? Então aqui a gente tem os três tipos de topologia, pessoal. Para a gente vai interessar entender como é que funciona cada uma dessas topologias e nas próximas semanas a gente vai entender como eles vão se conectar, tá? Qual o tipo de cabo, quais são os meios físicos, os meios de transmissão que existem, tá ok? Vamos focar unicamente na topologia agora. Então, aqui a gente tem três topologias, que são as básicas, né? A gente considera como os básicos. Barramento, estrela e anel. Tá aqui cada uma delas, ó. Vamos agora ver cada uma delas separadamente. A gente ainda tem algumas topologias que foram surgindo, né? A partir do desenvolvimento daquelas básicas, que é a estrela estendida, a hierárquica e a malha. O que é barramento? Topologia barramento ou bus. Todos os computadores são conectados a um barramento compartilhado. Nessa topologia, cada nó ou equipamento é conectado a uma barra para poder ouvir todas as informações transmitidas. Porém, um cabo desconectado pode vir a cair a rede. A topologia de barramento é pouco utilizada atualmente. Então, como é que funcionava o barramento? Barramento, porque tem uma barra aqui, né? Literalmente uma barra, né? Um barramento, onde todos os computadores estão conectados a esse barramento. Se esse cabo romper, essa barra aqui romper, toda a rede para de funcionar. Isso aqui é uma rede que não é mais utilizada atualmente, tá, pessoal? Mas é importante a gente saber que ela existiu e a configuração dela. Aqui, ó, se romper o cabo, a rede cai, que eu acabei de falar, né? Cada um dos dispositivos da rede é conectado a um cabo principal. Esse tipo de topologia tem sido descontinuado, né? Pois, apesar da simplicidade de sua instalação, possui sérias limitações de desempenho. E caso haja interrupção em algum ponto, toda a rede se torna inoperante. Isso torna a manutenção cara e demorada, tá? Então, se esse cabo romper, toda essa rede para de funcionar, tá? Então, isso aí é um dos pontos que fez com que o barramento caísse em desuso. Porque você imagina uma rede, né? Você tem 100 computadores. Um do cabo desconectou, o que pode acontecer, né? Totalmente possível. O que acontece? A rede não funciona. Imagine ter que procurar onde foi que o cabo rompeu, porque nem o computador está mais funcionando. Né? Então, isso aí é uma rede que realmente não é boa, não tem boa usabilidade, né? Outro exemplo aqui é a estrela, está. Nesse tipo de topologia, cada nó computador se conecta a um nó central, um computador switch, que a gente vai entender a partir da próxima semana, o que é isso aí, utilizando uma conexão independente dos outros computadores. Ela é bastante utilizada atualmente, principalmente em redes de pequeno porte, porque é de fácil manutenção, de fácil identificação de problema. Entretanto, uma falha no nó central pode desativar toda a rede. Então, aqui, esse tipo de rede aqui, ela já é mais usual, né? A gente tem aqui um equipamento central e vários computadores conectados a ele, né? Aqui, nesse caso, se o cabo romper, né? Nesse computador aqui, eu romper aqui, a rede não para de funcionar, somente esse computador para de funcionar. Agora, o problema é se acontecer algum problema aqui no equipamento central. Aí, realmente, a rede toda cai. Esse tipo de rede aqui é bastante utilizado atualmente, né? Outro exemplo aqui que eu coloquei. Cada um dos dispositivos da rede é conectado a um ponto central, né? Eu vou explicar isso aqui a partir da semana que vem. Esse dispositivo geralmente é um hub ou switch. Se encarrega de distribuir os sinais aos demais computadores. Então, o sinal vem para cá e ele vai, ó, enviando para os outros. A manutenção desse tipo de rede é bastante rápida e simplificada. Havendo problema entre os segmentos, somente ele ficar inoperante. Então, quando eu falei, ó, se uma estação dessa aqui, um computador desse aqui parar de funcionar, a rede toda para de funcionar? Não, somente esse computador para de funcionar. Aí que eu acabei de falar, ó. Se toda a rede ficar inoperante, muito provavelmente o concentrador, né, o hub ou switch é o componente problemático. Então, essa rede aqui, ela só para de funcionar se der um problema no equipamento central, tá ok? Tá bom? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Na rede de barramento,
Quando é que a rede parar de funcionar? Quando o cabo era desconectado. Nesse caso aqui, se um cabo for desconectado, somente aquele equipamento que está conectado a ele para de funcionar. A rede continua funcionando normalmente, tá, gente? Outro tipo de rede é a rede anel ou ring, né? Por que é anel? Porque os computadores eles formam um círculo fechado, como se fosse um anel, né? As estações estão conectadas ao mesmo círculo, formando um círculo fechado. As redes são conhecidas como Token Ring, criadas pela IBM, são as mais famosas, né? Bastante utilizada ainda esse tipo de rede, né? Uma rede anel é um loop fechado, em que os dados trafegam em única direção. E cada estação da rede é interligada por um cabo, como a próxima estação aqui, ó. Nessa topologia, os dispositivos são conectados em série, formando um circuito fechado, um anel. As informações são transmitidas unidirecionalmente em um nó até atingir seu destino. A gente tem uma desvantagem que é, por exemplo, ó, eu tenho aqui esse computador e ele quer mandar informação para esse computador que está aqui, ó, à direita. Então, nesse caso aqui, na rede anel, a informação ela só trafega em um único sentido. Então, para eu poder enviar uma mensagem desse computador aqui para esse, eu tenho que passar por todos os outros até chegar aqui, ok? É assim que funciona a topologia em rede em anel, né? Aqui, ó, como eu falei para vocês, além dessas redes básicas, né, que é barramento, estrela e anel, foram surgindo outras redes de computadores, né, com o tempo, adaptações das redes que já existiam. E aí a primeira que veio foi a estrela estendida, né, que ela usou a topologia em rede para ser criada. Ela une estrelas individuais, vinculando hubs e switches, né? Isso estenderá o comprimento e o tamanho da rede, é igual a uma topologia em rede, exceto pelo fato que cada nó vinculado ao nó central é também o centro de outra estrela. Se houver falha em equipamentos, hub switches, que interconecta duas ou mais pequenas redes, todos podem ficar incomunicáveis. Então, nesse caso aqui, a gente tem várias redes, não tem só uma rede. Aqui, ó, a gente tem uma estrela, aqui a gente tem outra estrela, aqui a gente tem outra estrela, aqui a gente tem outra estrela. E o que ele fez? Pegou, colocou outro equipamento central e juntou 4 estrelas, formando uma composição de estrela estendida. Aqui é a mesma coisa, tem uma estrela aqui, juntei essas duas e formei uma estrela estendida, né? Então é igual a estrela, com a diferença que ela vai ter outro componente central, tá ok? Outro exemplo que surgiu foi a hierárquica, né? Uma topologia hierárquica ela é criada de forma similar a uma estrela estendida, mas em vez de unir os hubs, switches, o sistema é vinculado ao computador, porque controla o tráfego na topologia. A rede hierárquica pode ser melhor monitorada, haja vista que existe o computador controlando o tráfego da rede. Nesse caso aqui, ela é muito parecida com a estrela, né? Só que a diferença é que o equipamento central sempre vai ser um computador, por isso elas são consideradas hierárquicas. Aqui a gente tem outro exemplo, ó. Aqui a gente está formando aqui vários componentes de rede, juntando tudo em um computador, e por isso que ela é considerada hierárquica. Então, pessoal, outro tipo de topologia que existe é a malha, né? Vamos ver o que é isso aí. A topologia em malha ela é usada quando não puder haver nenhum tipo de interrupção nas comunicações, por exemplo, no sistema de controle de uma usina nuclear, nos grandes centros de medicina. É usada para prover a maior proteção possível contra interrupções de serviço. Rede praticamente sem falha, para que a rede deixe de funcionar, todos os computadores precisam estar inativos. Então, na verdade, é uma rede que ela faz com que cada computador tenha vários tipos de conexão para fazer com que essa rede nunca caia, né? Que é praticamente não tenha nenhuma interrupção. Por quê? Porque elas trabalham com sistemas críticos, né? Vamos imaginar, por exemplo, um controle de tráfego aéreo, né? Imagine lá que um computador deixa de funcionar, a rede cai. Como é que vai ficar lá os aviões lá em cima trafegando, tendo que pousar, tendo que descer, tendo que passar de uma rota para outra, né? Então isso aí é impossível que isso deixe de funcionar. Então por isso que existe esse sistema em malha, né? Para que não haja nenhuma interrupção nessas comunicações. Aí eles fazem com que os computadores se interliguem em vários outros, e mesmo que um deixe de funcionar, essa rede aqui nunca vai parar de funcionar, tá? Aqui a gente tem outro exemplo de interligação numa cidade. Então isso aí é o sistema topologia de rede em malha, né? E para fechar o tipo de topologia, que é a última, a gente tem a topologia mista, que é a mais simples, né? Por quê? Porque ela é simples e ao mesmo tempo complicada, porque ela é formada pela junção de várias outras redes, né? São tipos de redes que utilizam características dos tipos básicos de rede, estrela, barramento e anel, para obter redes mais complexas e com maiores recursos, além de também reunir características de redes estendida, hierárquica e malha, estrela estendida. Então aqui, ó, a gente juntou barramento, anel, estrela e formou uma rede mista, né? Aqui tem anel, né? Aqui é a hierárquica, né?
E aqui a gente pode ter uma estendida, estrela estendida também, né? Vai depender da configuração. Ele juntou vários tipos de rede diferentes e formou uma rede mista, tá? Então, a gente pode fazer uma pergunta, você pode ter uma dúvida, né? Professora, qual é a melhor topologia que eu devo utilizar em uma rede de computadores? Então, dessas topologias que a gente viu, a gente não pode escolher uma, né? Vai depender muito, ó, da necessidade do que você vai fazer, depende muito da sua rede. Que tipo de rede você vai montar? Qual é o local? De que forma você vai montar? Então, isso a gente vai entender quando a gente estiver fazendo o nosso projeto de rede. Mas hoje você pode responder, depende da necessidade da rede de computadores. Os mais utilizados é a estrela e a estrela estendida, né? E sempre deve ser feita a avaliação de cada projeto para saber qual a melhor topologia, que eu acabei de falar para vocês. Vai depender muito do projeto da rede, né? Mas a gente já sabe de antemão que estrela e estrela estendida são os mais utilizados, tá ok? Então eu espero que vocês tenham aprendido, né, esses conceitos, não tenham ficado nenhuma dúvida. E aí na próxima semana a gente continua o nosso estudo sobre redes, tá ok? Bons estudos para vocês. Até lá!